Olá, tudo bem? Nós vamos ver hoje Ambiente Urbano e Desenvolvimento Sustentável 2. Nós vamos ver como as transformações urbanas ocorreram nesses últimos 200 anos, as práticas de sustentabilidade urbana que vêm sendo realizadas em várias cidades brasileiras e também quais são os desafios contemporâneos para as cidades. Vamos ver o primeiro tema, que são as transformações urbanas. Nesses últimos 200 anos, as cidades, especialmente as metrópoles, passaram por grandes transformações. Especialmente na racionalidade da modernidade, pensava-se que devia intervir na cidade, fazendo planos urbanos, mudando os traçados das ruas, fazendo alargamento das avenidas, enfim, sob a técnica e a ciência e também sob as relações de poder que se constituíram com os estados-nação, com a intervenção do mercado, mudou muito a configuração das cidades em várias partes do mundo. Especialmente, nós temos uma diferenciação quando nós falamos em urbanização e urbanismo. São conceitos que são usados com alguma semelhança, mas eles têm algumas diferenciações. A urbanização, do ponto de vista dos geógrafos, por exemplo, é uma expressão que se usa quando se refere ao surgimento das cidades no período da industrialização, no período em que houve um aumento da densidade populacional e também houve uma aglomeração urbana maior num espaço e num tempo determinado. Para os historiadores, porém, a urbanização não diz respeito só à industrialização. É comum os historiadores fazerem referência à urbanização, por exemplo, das cidades oitocentistas na Europa, das cidades do século XIX, início do século XX no Brasil, que ainda não estão, principalmente essas do Brasil, ainda não estão vivendo o processo de industrialização. Na verdade, efetivamente, a industrialização no Brasil só vai ocorrer a partir de 1950. Mas quando os historiadores falam em urbanização, eles estão falando além da densidade populacional, da aglomeração das habitações, eles estão falando também na intensidade das atividades comerciais, na mudança de ritmo na cidade. São outros aspectos da vida cotidiana dos cidadãos que são alteradas pelo ritmo urbano. E o urbanismo é uma expressão que se usa mais referente às representações sociais que se faz do espaço urbano. Ou seja, são os planos, os projetos, as ações que são realizadas a fim de modificar, de transformar o espaço urbano. Então, o que nós podemos perceber entre urbanização e urbanismo é que a urbanização é um processo em que ocorrem as atividades humanas e as atividades não humanas, mas que elas são, digamos, ao longo do tempo, elas fluem naturalmente, elas vão acontecendo, vão crescendo as atividades em função da maneira como as pessoas ocupam a cidade. E já o urbanismo é uma intervenção técnica, é uma definição política que se faz, muitas vezes, obviamente, a partir dos desejos dos cidadãos, mas não só deles, né? Para que ocorram modificações na estrutura urbana, para que se melhore, se formalize algumas alterações que melhorem a vida não só dos cidadãos, mas da própria cidade. O paradigma da racionalidade global, ela levou, inclusive, à definição de zoneamentos da cidade, a uma forma de organizar a produção da cidade em função das suas atividades. Então, se criou, ao longo do tempo, zonas de comércio, zonas de serviço, zonas industriais, zonas residenciais, zonas de lazer. Isso era uma forma de organizar o espaço urbano e definir como as pessoas usufruiriam desse espaço urbano. Porém, na sociedade contemporânea, essa racionalidade não tem mais espaço. Esse paradigma de racionalidade não funciona tão bem. Por que isso ocorre?
Em primeiro lugar, porque com o processo de globalização, de unificação dos mercados, mudou o uso que se faz dos espaços urbanos. Há muito mais confusão entre espaços privados e espaços públicos. Há uma tendência a utilizar o solo de uma forma diferente de como era feito antes, parcelada, zoneada. Né? Então, essas modificações que a própria comunicação também favorece hoje, muda o sentido que se tinha dos espaços e da necessidade como fluem tanto as mercadorias, as pessoas e as atividades de consumo. Pode-se dizer que a racionalidade moderna foi pautada sobre a alienação do trabalho. As atividades urbanas giravam em torno do trabalho. Já a racionalidade da sociedade contemporânea se dá em função da alienação do consumo. A cidade passa a ser planejada e reformada em função do consumo. Nesse sentido, tanto a alienação do trabalho como a alienação do consumo, para aquela população que não desfruta do trabalho e do consumo, ela fica, de certa forma, excluída na sociedade contemporânea. A metrópole, que foi celebrizada pela racionalidade moderna, acaba na sociedade contemporânea sendo alterada e já não se tem mais a metrópole, aquele centro acontecendo de uma forma intensa, mas ele se pulveriza. Essa metrópole ela vai se pulverizando, vai se tornando periférica, vai atingindo outras redes e outros ambientes que não o da própria cidade. Isso traz alguns problemas ambientais e também alguns problemas para a resolução da vida urbana. O que se percebe, então, na sociedade contemporânea é, por um lado, a exclusão social e, por outro lado, as reformas urbanas acontecem em função de interesses privados e públicos. Vamos ver agora práticas de sustentabilidade urbana nas cidades brasileiras. O crescimento desordenado e acelerado das cidades brasileiras tem causado uma tendência negativa de urbanização no Brasil. Essas tendências negativas se expressam, por exemplo, na carência de infraestrutura, na degradação ambiental e também na segregação socioespacial. A insustentabilidade urbana se dá, portanto, para aquela parte da população mais carente, que não dispõe de recursos e de condições de viver nos melhores locais das cidades. A insustentabilidade nas cidades brasileiras não ocorre só porque não são bem atendidas as funções urbanas tradicionais de habitação, circulação, trabalho e recreação, mas também porque se modificou e se ampliou as degradações ambientais, a ocupação e o uso do solo e as relações de poder, as relações sociais que se manifestam na produção do espaço urbano. Isso gera o que nós chamamos, em geral, de bolsões de miséria e ilhas de riqueza. Você percebe no mesmo espaço urbano o delineamento traçado que leva a essa diferenciação, onde em certas áreas vivem os ricos e em certas áreas vivem os pobres. Essa diferenciação socioeconômica, que acaba também se refletindo na diferenciação espacial, se dá pelo fato de que quem pode pagar mais pelo uso do solo tem as melhores condições de infraestrutura. E os poderes públicos, as políticas públicas, investem geralmente aonde há mais recursos, aonde o cidadão paga melhor. Então, naquelas regiões que não dispõem da infraestrutura, que não dispõem de água, saneamento, redes de esgoto, enfim, de condições de moradia adequadas, são aquelas onde o cidadão não pode pagar pelo serviço, pela ocupação do solo. Então, aquele solo é mais desvalorizado do que em outras regiões. Essa diferenciação espacial agudiza a própria diferenciação socioeconômica.
né? Quer dizer, o acesso a bens, a serviços públicos, a água tratada, a parques, a praças, enfim, há uma série de bens e serviços que são produzidos pela cidade, uma parte da população é excluída de aproveitá-los. Essa forma de apropriação e produção do espaço urbano acaba gerando formas de violência, formas de ocupação e usos sociais da cidade que geram cada vez mais insegurança, né? Causam uma insustentabilidade não só ambiental, mas mesmo social. As pessoas não se sentem mais seguras nos espaços urbanos. Mas, especialmente a partir da década de 90, no Brasil, tem se seguido uma tendência do pensamento urbanístico mundial, que revê, a partir do adensamento populacional, das novas funções das cidades, do fluxo dos mercados, da informação das pessoas, novas propostas urbanas em que não se trabalha só com a ideia de políticas públicas urbanas, mas as políticas públicas urbanas são somadas às políticas ambientais. Além disso, o governo passa a atuar junto com a população, numa busca de resolver os problemas urbanos a partir da participação comunitária, do diálogo com ONGs, com associações de moradores, enfim, com vários atores sociais que são agentes de produção da cidade, que fazem parte da cidade. Nós vamos ver agora exemplos de sustentabilidade urbana em 3 grandes cidades. São apenas alguns exemplos. Esses exemplos, de certa forma, servem para reconhecer várias outras cidades brasileiras. Os problemas urbanos, eles são muito semelhantes, mas nós vamos destacar em cada uma delas um desses problemas urbanos. Então, o planejamento urbano de Curitiba, por exemplo, tem algumas caracterizações que nós vamos explorar aqui. Curitiba é uma cidade que tem um certo planejamento urbano, inclusive reconhecida internacionalmente. O processo de metropolização, o processo de crescimento da cidade se deu com um certo controle administrativo, um certo controle da gestão urbana. Mas isso não impediu que da década de 70 em diante, começasse a surgir problemas decorrentes do crescimento da população e das novas funções das cidades. No processo de metropolização de Curitiba, ocorre o fenômeno da periferização. O que vem a ser a periferização? É quando a cidade ultrapassa os limites definidos pelo espaço físico e passa a atingir outras cidades, quer dizer, as cidades que estão ao redor da cidade polo. Então, as atividades extrapolam esses limites físicos da cidade. E esse fenômeno da periferização, com certeza, atinge mais a população carente, aquela população que nós já havíamos falado, que não pode pagar o alto valor do uso do solo. Então, essa população, ela se vê atingida pelas atividades que são exercidas pela cidade polo, mas ela não recebe os benefícios que essa mesma cidade produz, porque a existência das outras cidades, as sedes dessas outras cidades, permanecem sendo dirigidas, governadas por outros governos. Então, num primeiro momento, o que se apercebe no fenômeno da periferização, que aliás não ocorre só em Curitiba, mas ocorre em todos os grandes centros urbanos, é que há essa distinção, essa degradação da vida social e uma afetação, quer dizer, a população mais carente e a população mais rica se beneficiam de formas diferentes da cidade. Porém, se observarmos ao longo do tempo e também do ponto de vista da região, o que vai acontecendo é que a degradação ambiental vai atingir tanto pobres como ricos. Por quê? Porque vai ocorrer contaminação das bacias hidrográficas, contaminação do solo pelo não tratamento do lixo, entre outros problemas.
O crescimento das favelas e subhabitações entre a década de 70 e 80 também se deu em fundos de vale, em áreas alagadiças. Diante disso, a administração municipal resolveu tomar algumas medidas para evitar esses problemas. Uma dessas medidas foi criar parques e bosques nessas regiões onde ocorriam ocupações irregulares. Então, por um lado, resolveu o problema, os parques e bosques se tornaram um centro de lazer das cidades, começaram a ser frequentados pelos moradores e se tornaram espaços de recreação, mas basicamente eles foram criados com a intenção de conter tanto o uso das áreas de fundos de vale, áreas que podiam causar enchente, como também da especulação imobiliária e desse uso irregular do solo por populações de baixa renda. Essa alternativa acabou coincidindo com um discurso ecológico em escala planetária que vinha sendo veiculado nessa época. Então, essas obras associadas mais à drenagem e ao saneamento urbano passaram a ser relacionadas nesse contexto de valorização da questão ambiental a essa visão da conservação dos parques e bosques como uma forma de conviver mais harmoniosamente com a natureza, de permitir aos cidadãos uma qualidade de vida mais adequada, mais agradável. Pode-se dizer que Curitiba, ao longo da sua história, sofreu algumas intervenções urbanas moderadas que foram, aos poucos, resolvendo alguns problemas da cidade, que inclusive deram conta de resolver o processo de periferização, de metropolização, do crescimento populacional. Mas nos anos 90, o que se percebe é novamente um recuo na questão ambiental, principalmente com a pressão do mercado imobiliário, com a criação e a construção de shopping centers em áreas centrais da cidade que não são adequadas para esse tipo de investimento, criação também de fábricas, de indústrias em áreas próximas a mananciais de abastecimento de água. Então, tem ocorrido alguns problemas que nem sempre vêm sendo resolvidos da maneira como Curitiba ficou conhecida internacionalmente, que é a Curitiba ecológica. Há um processo aí de globalização que modificou o caminho, o projeto urbano da cidade. E ainda temos que ver como vai se resolver, como vão se resolver esses problemas nos próximos anos. De qualquer forma, Curitiba também é reconhecida internacionalmente por algumas atividades, algumas soluções que durante um certo período tiveram muito efeito. Por exemplo, um programa para o lixo que não é lixo. Esse programa ganhou, inclusive, um prêmio internacional nos anos 90 e foi uma forma de resolver o crescente desemprego, utilizando essa massa de desempregados para catarem o lixo que não é lixo, que estava em várias partes da cidade, dando uma empregabilidade a essas pessoas, como também resolvendo o problema ambiental da cidade. E por um longo tempo, isso realmente tem ajudado muito. Os catadores de papel são reconhecidos pelos cidadãos, sabe-se o que eles estão fazendo, entende-se a contribuição deles. Mas à medida que a cidade cresce mais ainda, que o tráfego fica intenso, essa atividade dos catadores nem sempre é tão bem vista por parte da população. Além disso, tem outro problema. Os próprios catadores de papel não saíram dessa condição de desempregados. Eles têm atividades, mas também aumentou essa população que vive, tira a renda dessa atividade. E não são todos os bairros de Curitiba que recebem a mesma distribuição dos benefícios desse tipo de programa. Vamos ver agora as contradições urbanas de São Paulo. São Paulo, como todos sabem, é uma das principais cidades da América Latina, uma das mais importantes e tem 10% da população brasileira concentrada ali. Bom, um dos principais problemas da cidade de São Paulo é a qualidade do ar.
A grande circulação de veículos e a escassez de áreas verdes causam um grande problema para São Paulo, não só para a cidade, mas para os seus moradores, interferindo consequentemente na saúde da população. O índice de poluição do ar em São Paulo está acima do que é permitido pela legislação ambiental e o índice de áreas verdes por metro quadrado, por habitantes, é abaixo também do designado, do recomendado pelos órgãos internacionais. Segundo dados de 1990, as favelas em São Paulo, cerca de 300 delas, estavam em áreas de mananciais, ou seja, áreas que abastecem a cidade toda, abastecem a população. E o problema é que as favelas carecem de infraestrutura. 60% das favelas em São Paulo estão à beira de córregos e 60% têm esgoto a céu aberto. Bem, é claro que São Paulo tem outros problemas, mas talvez essa questão dos mananciais, dos recursos hídricos, seja o mais agravante, o que mais se destaca entre os problemas de São Paulo. Inclusive porque parte do sistema de esgoto de São Paulo atinge também a Baixada Santista. Então, nós vemos como os problemas acabam extrapolando as fronteiras da cidade. Um dos momentos em que se procurou resolver os problemas urbanos e ambientais de São Paulo, segundo Leila da Costa Ferreira, uma socióloga que estudou algumas cidades do estado de São Paulo, durante o período da gestão de Luiz Erundina na prefeitura, entre 1989 e 92. Segundo o que nos fala Leila da Costa Ferreira, na época não havia ainda uma Secretaria de Meio Ambiente, também não havia um Conselho Municipal de Meio Ambiente. Então, o que foi feito? Se criou uma assessoria nessa área, ligada diretamente ao gabinete da prefeita. E se fez uma consulta à população para saber quais eram os problemas urbanos que mais afligiam, o que mais incomodava os moradores da cidade de São Paulo. E nessa época o resultado foi ligado aos problemas tradicionais da cidade. Problema da habitação, problema de saneamento, os problemas tradicionais urbanos. E não entrou no rol das prioridades a questão ambiental. Mesmo assim, a gestão de Luiz Erundina executou algumas atividades, como, por exemplo, a coleta seletiva do lixo num bairro da Vila Madalena, que é um bairro de classe média intelectualizada. Inclusive, algumas ONGs ambientalistas que estão sediadas nesse bairro participaram do projeto, da elaboração do projeto e fizeram esse trabalho junto à população, alertando dos problemas do lixo e conduzindo um trabalho para melhorar o tratamento do lixo urbano. Outros problemas que foram tratados por essa gestão estão ligados tanto a uma conscientização ecológica da população, fazendo um trabalho de educação ambiental informal, onde se mostra a importância da preservação dos parques e das áreas verdes de São Paulo. E também foi falado sobre a urbanização das favelas, foi tratado esse assunto junto com a população que vive nas encostas, principalmente, e também sofrem com os problemas das enchentes, das precipitações, que geram enormes problemas de desmoronamentos e mortes, muitas vezes, das pessoas que vivem nessas regiões. Bom, tudo isso foi feito, como nós explicamos, dentro de uma proposta ainda não oficial, não havia uma secretaria voltada para isso, quer dizer, era oficial, mas era feita por outras secretarias, como a Secretaria de Serviços e Obras, a Secretaria de Habitação. Depois, São Paulo passou a ter a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, passou a ter também o Conselho Municipal. Mas o que a Leila Ferreira nos chama a atenção é que a criação desses órgãos por si só não são suficientes para que se modifiquem as situações. E uma outra coisa que ela nos chama a atenção é por que na cidade de São Paulo,
que é um dos principais centros urbanos da América Latina, que tem instituições qualificadas, tem professores universitários, técnicos que conhecem muito da área ambiental, e mesmo assim, uma cidade globalizada como é São Paulo, não consegue desenvolver um trabalho efetivo sobre a questão ambiental. Os problemas urbanos em São Paulo são gravíssimos e parece que a cidade continua ignorando os problemas ambientais. Bem, vamos agora ver o planejamento estratégico do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro também, a partir de 1995, especialmente, passou a investir no planejamento estratégico, nos moldes do planejamento estratégico de Barcelona. Na verdade, Barcelona exportou um modelo de urbanização que deu certo lá. E aqui foi aceito esse planejamento justamente no momento em que as políticas públicas estavam procurando ser menos tecnicistas, centralizadoras e autoritárias quando intervém na questão urbana. Ou seja, o planejamento estratégico envolve a população, envolve ONGs, envolve universidades, instituições diversas para pensar a cidade. E, claro, isso ocorre porque também o planejamento estratégico mundial está atrelado a empréstimos, financiamentos de bancos internacionais, como o BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, e o Banco Mundial. Sendo assim, para se obter financiamentos, para se obter empréstimos, é preciso adequar a linguagem da questão urbana à atualidade. A partir de 95, foram realizados 2 planos. O Plano Estratégico 1, Rio, Sempre Rio, e o Plano Estratégico 2, Cidades da Cidade. Basicamente, esses planos incorporaram ideias, aspirações a essas reformas urbanas em consonância com a questão urbanística internacional. Principalmente o Plano Estratégico 2 tratou de dividir o Rio de Janeiro em 12 regiões, em 12 bairros, que inclui a Zona Sul, inclusive, e a Zona Norte. Para essas 12 regiões foram estabelecidos 12 objetivos. E a partir daí, então, foi tratado com a população, com consultas e com muitos estudos, quais seriam os principais problemas a se resolver em cada uma dessas regiões, em cada um desses bairros. Especialmente o que foi significativo nesse processo de rever o planejamento urbano do Rio de Janeiro foi a aceitação das favelas. As favelas, os padrões locais de subhabitação não podem mais ser ignorados, não há como transformar isso senão com a ajuda da própria população. Então, o investimento tem sido no sentido de se fazer melhorias e de aceitar isso na paisagem do Rio de Janeiro. Vamos ver agora a ação correta? O Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais, no Paraná, coloca em prática desde 2003 o programa de gerenciamento de resíduos sólidos. O lixo é produzido em menor quantidade e os resíduos são administrados de forma com que possam ser reaproveitados ao máximo. A ação correta de hoje envolve reciclagem, educação ambiental e preservação da natureza. São 2.700 funcionários e um fluxo anual de 3 milhões de pessoas pelo aeroporto. O resultado de tanto movimento é a geração de 750 toneladas de resíduos a cada ano. São 218 toneladas de rejeitos, 205 de papel, 144 de matéria orgânica, 81 toneladas de plástico, 10 de alumínio e outros materiais. Hoje, com o programa de gerenciamento de resíduos sólidos, dessas 750 toneladas, 550 são reaproveitadas. Antes, tudo era despejado no aterro sanitário e na vala séptica da região. Com a mudança, isso significa que em 2 anos, por exemplo, 1.100 toneladas deixam de poluir o meio ambiente. Esse projeto foi implantado em 2003. Naquela época, o resíduo era um
dos problemas da Infraero, né? Que a gente tinha que dar um destino, existia um custo muito grande para isso. No início da implantação, a gente procurou fazer um treinamento, onde foram treinadas mais de 500 pessoas. Essas pessoas são todas as pessoas que trabalham no aeroporto das diversas empresas. A gente tem um grupo que chama Grupo de Multiplicadores do PGRS. Esse grupo se reúne uma vez por mês, onde ele tem representantes das diversas empresas que trabalham aqui dentro, e ali a gente discute os problemas do plano. E essas pessoas, elas são responsáveis por disseminar o plano dentro das suas empresas. O reflexo disso tudo que a gente vê mais uma vez, a gente já viu passageiro mostrando para o seu filho do lado das lixeiras, no terminal de passageiros, explicando para a criança o que deve ser jogado em cada lixeira. Isso é uma das gratificações que a gente tem. Bom, o processo do plano é o seguinte, cada gerador ele deve já fazer a sua segregação no momento que ele descarta esse rejeito. Para isso, a importância da educação ambiental, para que isso dê certo. Em função do tempo que as empresas têm para fazer essa limpeza dentro das aeronaves, ali o resíduo ele não é totalmente separado. Ali a empresa que entra dentro da aeronave, ela separa só o jornal, ela coloca em saco azul, o resíduo, e o restante, o que sai dali do resto da alimentação, de suco, essas coisas, é colocado em saco preto. Esse resíduo, quando chega lá na área de segregação, ele é aberto, apenas esse. Ali as pessoas que trabalham ali, elas fazem a separação mais detalhada. A partir dali, a gente acumula durante um determinado tempo o resíduo e é encaminhado para as empresas recicladoras. O PGRS, como é chamado, foi implantado pela Infraero em todos os aeroportos do país. Um dos primeiros foi o Afonso Pena, que atualmente está entre os que mais reciclam. Tratar com responsabilidade o lixo gerado foi uma exigência para cumprir um conjunto de leis que normatiza o gerenciamento dos resíduos. As principais legislações que a gente segue aqui em função do resíduo é o CONAMA 05, que é o Conselho Nacional de Meio Ambiente, e a Resolução 02, RDC 02 da Anvisa, que ela estabelece todas as diretrizes sanitárias de um aeroporto, de qualquer aeroporto no Brasil. E nessas legislações diz que todo aeroporto deve ter seu plano de gerenciamento de resíduos sólidos, classifica ali quais são os resíduos que podem ser reciclados ou não, qual é a destinação adequada ao meio ambiente e com uma visão sanitária também de todo o resíduo gerado. Lixeiras coloridas de acordo com as regras internacionais estão espalhadas pelo aeroporto e folders explicativos são distribuídos para que as pessoas colaborem com a separação. A participação de funcionários e passageiros é fundamental para o sucesso do programa, que também prevê treinamento constante de educação ambiental. Mas cuidar apenas do lixo não é o suficiente. A água utilizada também é tratada nesta estação ao lado do aeroporto. Por enquanto, não é reutilizada, mas de acordo com o superintendente, existe um plano de reaproveitamento dos recursos hídricos para que o aeroporto se autossustente e preserve a natureza. Mas o programa prevê 3 ações básicas, né, que seriam a reutilização da água e a utilização de um poço artesiano outorgado pela Sudersa para a Infraero. Na questão da reutilização, nós dispomos aqui de uma estação de tratamento de esgoto, né, e essa estação ela consegue disponibilizar de volta para o ambiente uma água praticamente 95% tratada, né? O acompanhamento e a devida autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A intenção é fazer a reutilização dessa água nas descargas dos banheiros, que não necessitam de um tratamento mais apurado, né? E também na irrigação dos jardins aí. Tem também previsto no programa, esse aí deve demandar um pouco mais de tempo para sua implementação, a reutilização da água da chuva, né? Então, com algumas adaptações no terminal e a criação de uma cisterna e sistema de bombeamento, a gente tem condições de estar utilizando também, captando, tratando e utilizando a água da chuva, que também vai acabar diminuindo o impacto. Voltando ao nosso tema, vamos ver agora os desafios das cidades contemporâneas. Como nós podemos perceber,
O ambiente urbano é um ambiente construído, um ambiente artificial que, de certa forma, desnaturaliza a natureza. Ele transformou a natureza. Tudo aquilo que era intrínseco à natureza, como a ondulação dos relevos, a geomorfologia do solo, as curvas do rio, todas essas, e até mesmo as variações climáticas, esses fenômenos naturais foram submetidos a procedimentos técnicos, racionais, econômicos, que podemos dizer que criaram uma segunda natureza, a natureza urbana. Claro que as cidades elas vão se constituindo ao longo do tempo e elas sofrem intervenções diversas. Nós vimos que vários planos, projetos foram desenvolvidos em cada uma dessas cidades que nós exemplificamos aqui e que sofrem intervenções de instituições internacionais que financiam, que dão empréstimos, sofrem as intervenções políticas, econômicas, sociais de cada um desse contexto em que se encontram as cidades brasileiras. A questão que nós temos que ver, que o principal desafio que nós temos pela frente ainda, é estabelecer processos democráticos de utilização do espaço urbano. Quer dizer, nós precisamos que cada vez mais a população tome consciência dos problemas ambientais, perceba que ela é um agente produtor da cidade e que ela deve ser também um agente de fiscalização dos outros agentes que degradam o ambiente urbano. Para complementar a aula de hoje, eu indico os seguintes livros para vocês. De Giulio Carlo Argan, História da Arte como História da Cidade. A outra dica é o livro de Marc Augé, Não Lugares, Introdução a uma Antropologia da Supermodernidade, e ainda o livro de Massimo Canevati, A Cidade Polifônica, Ensaios sobre a Antropologia da Comunicação Urbana.